você que está ligadinho conosco aí no canal Jovem Remanescentes APE. E eu, nessa manhã, quero falar para você sobre um tema bem importante, né? Um tema bem interessante que está aí na atualidade do nosso tempo aí, na nossa geração, né? E o tema de hoje é Meu Corpo, Minhas Regras. Será que nós temos o aparo bíblico para usar o nosso corpo da forma que a gente quer? Né? Será que nós temos o aparo bíblico para fazer dele ou colocar dentro dele ou sobre ele aquilo que nós achamos bom e que bem entendemos? Então, eu quero falar para você algumas coisas para que você possa entender sobre o tema de hoje e irmos para nossa pergunta e alguns textos bíblicos. Então veja, imagine que você comprou uma máquina de lavar de 13 quilos e ela custou aí uma quantia considerável. Você pagou, ela logicamente, obviamente, ela é sua, concorda comigo? E a máquina, ou como qualquer outro objeto, ele vem com um manual, né? Especificando ali a forma de usar, o seu diâmetro, né? A voltagem dela, a qual tensão ela precisa ser ligada, o peso líquido, né, que ela suporta, a quantidade de roupa que precisa ser colocada dentro dela. Imagine que você é uma pessoa que, assim como eu, gosta de ler. E você pega o manual ali da máquina, do fabricante, e vai ler a forma correta de se usar aquela máquina, né, como se deve utilizar. Então, lendo e usando da forma que o fabricante colocou, você vai ter uma durabilidade aí dessa máquina, né, e um funcionamento ideal, e ela vai durar e render muito mais, e ela vai ter aí uma prolongação, né, da sua vida útil aí estendida, né? Então, usando da maneira correta. Mas vamos por outro lado, você não gosta de ler, não usa não tem esse recurso, né? Esse hábito, na verdade, de ler, e você ignora totalmente ali o manual e pega a máquina e olha ali, tem nela ali em cima, né, 13 quilos, e você coloca dentro dessa máquina aí quilos a mais, né? Vamos colocar aí, você coloca aí, ela é 15 quilos, você coloca aí 20 quilos, você adicionou mais 5 quilos de roupas a mais para que aquela máquina consiga lavar. Logicamente que essa máquina ela vai lavar, porém com um pouco mais de dificuldade, fazendo com que as suas peças trabalhem de uma forma mais excessiva a ponto de danificar esta máquina, né? Então veja que ao ignorar o manual do fabricante, ao ignorar todas as especificações que o fabricante deixou especificada ali no manual, a forma de usá-la, a forma de colocar ali os panos, a água, logicamente essa máquina ela vai dar defeito e você vai ter aí problemas no seu orçamento financeiro, porque logicamente ela vai queimar, ou você vai precisar pagar para um conserto, ou você vai ter que comprar outra máquina de lavar. Da mesma forma, Deus deixou para o ser humano um manual. Logicamente que esse manual é a Bíblia Sagrada. Então Deus deixou na sua palavra orientações específicas de como nós devemos tratar este corpo, né? De como a gente precisa se alimentar, vestir, aquilo que a gente precisa estar lendo, visualizando, ouvindo, né? Para que o nosso corpo ele tenha aí uma durabilidade melhor, ok? Então vamos para a primeira pergunta e os nossos primeiros versos desse estudo. Primeira pergunta: como vive uma pessoa que entrega a sua vida a Deus? Como vive uma pessoa que aceitou Jesus, que agora lê a Bíblia? Então, 2 versos para a gente entender em 2 livros. O primeiro está em Romanos, capítulo 6, versículo 4, que nos diz que a pessoa que aceitou Jesus, ele vive uma nova vida, é nova criatura, as coisas velhas passaram. E em Tessalonicenses, né? Ou seja, o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz que essa pessoa, ela tem ali uma nova vida, uma nova perspectiva, e ela vive ali guiada pelo Espírito de Deus. Então,
Como vive uma pessoa que aceitou Jesus? Uma novidade de vida, uma nova perspectiva baseada naquilo que Jesus deixou na sua palavra. Segundo, o que devemos ter em mente em tudo que fazemos? Então, seja aquilo que comamos, seja aquilo que bebamos, seja aquilo que vestimos, assistimos, ouvimos, precisamos ter em base o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo isso para a honra e glória de Deus. Então, querido amigo, querido irmão que está aí assistindo esse vídeo, seja aquilo que você come, seja aquilo que você bebe, seja aquilo que você fala, ouve, assiste, veste, tudo isso tem que ser feito para a honra e glória de Deus, ok? Baseado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Terceira pergunta: o que a Bíblia fala sobre o nosso corpo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que nós não pertencemos a nós mesmos. E Salmo 139, versículo 14, de que tudo que há na terra pertence a Deus. Então, logicamente, o nosso corpo não nos pertence. O primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, quando fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, se refere a Deus agora como tendo autoridade pelo nosso corpo, a partir do evento cruz, pela redenção. Nós pertencemos a Deus pela redenção. Através do sacrifício de Jesus redentivo na cruz do Calvário, somos obras de Deus, ou seja, pertencemos a Deus pela redenção. E o segundo texto de Salmo 139, versículos 14, nos informa que pertencemos a Deus, na verdade, pela criação. Deus criou todas as coisas. Então você percebe, primeiramente, pertencemos a Deus pela criação, Ele nos criou. Segundo, pela redenção, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Então, você pertence a Deus tanto pela criação quanto pela redenção. Então, seu corpo não é seu e você não faz dele aquilo que você bem entende. Quarto, o que mais a Bíblia fala sobre o nosso corpo? Romanos 6,12. Romanos 6,12, Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que a gente vá dar base ou dar oportunidade para que o pecado reine na nossa vida, ou seja, fazendo dele aquilo que a gente bem quer, colocando esse título sobre nós, né? O corpo é meu e eu faço dele aquilo que eu bem entendo. Eu acho que você já ouviu muito isso por aí. O contexto geral desses assuntos mostra que o nosso corpo pertence a Deus e devemos cuidar dele, usá-lo com sabedoria conforme os princípios de Deus. Quando nós vemos Levítico capítulo 11, nós entendemos ali que Deus deixou, algumas coisas bem específicas. Por exemplo, a comida que nós precisamos nos alimentar, o tipo de animal que a gente precisa comer, ou a carne que a gente precisa comer. Deus também especificou ali o tipo de fruta, Deus especificou ali o tipo de bebida que nós precisamos estar bebendo, na verdade aí. Nós cristãos, o ser humano como um todo, seja ele cristão ou não, ele não foi feito para beber álcool, ele não é carro. A gente não pode aí estar ingerindo bebida alcoólica. O ser humano não foi feito para estar fumando, para estar ingerindo fumaça. Então veja, Deus especificou na sua palavra aquilo que a gente precisa comer, aquilo que a gente precisa tomar, e isso você encontra em Levítico capítulo 11. Sexto ponto: qual é o conselho de Deus sobre a vida no mundo? 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, diz que nós não podemos seguir os ritmos mundanos. Nós, embora vivemos nesse mundo, não seguimos o padrão do mundo. O nosso padrão, ele é bíblico. Precisamos seguir o padrão bíblico. Precisamos seguir aquilo que a Bíblia fala e não aquilo
que o mundo ensina, aquilo que o mundo vive, correto? Sétima questão, ainda dentro da sexta pergunta, diz assim: como um cristão deve ser visto? Primeiro, com joias e adorno? Não, baseado em 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 3 a 4, um cristão, ali fala sobre a modéstia cristã, ele não precisa estar usando aí, né, nenhum tipo de enfeite, brincos, joias, de nenhuma espécie, né, a não ser a aliança, né, a aliança é uma joia funcional, né. Tirando a aliança, tirando o relógio, que são joias funcionais, fora esses dois tipos de adereço, um cristão ele não pode mais usar nenhum tipo de nada, né? Colar, transilim, brincos, né? E também, de acordo com 1 Timóteo 2, verso 9 a 10, o cristão ele precisa se vestir de uma forma simples, né? Não trazendo sobre si nenhum tipo de atrativo ou adereço que possa chamar a atenção para ele. Então, um crente ele precisa não ter sobre ele joias nem adorno nenhum. Ele tem que se vestir com modéstia. Ele não pode viver a vida do jeito que ele quer, correto? Então, há algumas orientações da palavra de Deus aí. Então, pegue sua Bíblia, leia 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 4 e 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 a 10, para que você possa entender aí como um cristão ele vive, tá bom? Nossa última pergunta: que outros cuidados devemos ter, de acordo com Salmos capítulo 1, versículo 1 e Efésios 4, 29, né? Salmos capítulo 1 é aquele salmo bem conhecido, né? Que a gente não pode estar envolvido em meios, em conjunto com pessoas que bebem, que fumam, em um local inapropriado, né? Então não podemos estar aí nos associando com... não deixando de ter amizade, é claro, com essas pessoas, tá bom? Por favor, não entenda mal. Não quer dizer que você vai deixar de ser amigo das pessoas. Você não pode, de hipótese alguma, você que deixou um dia de beber, aceitou Jesus, deixou de beber, deixou de fumar, você não pode estar em ambientes ou em locais que as pessoas comumente se utilizam dessas coisas, né? Pessoas estão em bar bebendo, ou em um grupo onde tem uma roda de amigos ali que estão bebendo. Você que é um cristão e que já saiu dessa vida não pode estar aí envolvido ou em ambientes aí que contribuem para que o seu lado pecaminoso vá se alimentando dessa forma. Então, um cristão ele não pode beber nenhum tipo de bebida alcoólica, ele não pode tomar vinhos, né? Existem algumas religiões aí, não preciso estar citando nome, que ensinam que o crente ou a pessoa que aceitou Jesus, ela pode sim tomar vinho, ela pode tomar, né, uma dosinha de vinho, uma dosinha de cana do almoço. Isso é errado, a palavra de Deus condena isso, né? Alguns médicos passam aí para algumas pessoas que ela precisa tomar uma dosinha de vinho para o coração, porque o vinho faz bem para o coração. Não, o suco da uva sim faz bem para o coração, mas entendemos que o vinho que é vendido na prateleira aí do supermercado, prateleira de bar, esse vinho ele está fermentado, ele contém álcool, né? E não pode aí ser utilizado por nenhum ser humano, por cristão algum, tá bem? Então, o último ponto: qual era a realidade do último homem, né? O único, na verdade, homem que viveu na terra, que foi criado por Deus, que viveu ali 930 anos, né? Nós temos ali Adão, e a alimentação de Adão não continha aí bebidas alcoólicas, fumo. Adão não se vestia da forma que ele queria, né? Após o pecado, ele, com vergonha da sua nudez, ele procurou tapar ali a vergonha, mas não conseguiu. A gente percebe que na alimentação de Adão e Eva ali não continha o uso da carne, não continha café, não continha nenhum tipo de substância ou produtos que fossem nocivos à sua saúde. E hoje a gente tem aí conhecimento científico que o guaraná, né, ou refrigerante, como é conhecido, ele causa câncer. A carne vermelha, né, ela causa câncer. Algumas coisas
que levam agrotóxicos, né, como as verduras, frutas e legumes, estão causando câncer, não por conta da fruta ou do legume ou da verdura, mas por conta do produto químico que é colocado sobre ele, né? O bom seria que cada um de nós tivéssemos aí um terreno para plantar, né, e regar ali ou adubar com coisas orgânicas, né, totalmente natural. Porém, muitos de nós não temos essa questão, mas a gente pode, de alguma forma ou de outra maneira, amenizar, né, os agrotóxicos que estão ali na verdura, nos legumes, né? Existem aí meios para isso. Você dá uma pesquisada aí no Google, no YouTube, e você vai encontrar meios aí que você pode ali aliviar, né, a grande quantidade de produto químico que foi levado ali, que foi colocado ali na fruta ou na verdura. Então há meios para que você possa viver uma vida plenamente saudável. Entendendo que Deus te ama e sabe todas as coisas a seu respeito, e como Ele é teu Criador, teu Redentor, e Ele sabe melhor o que tem para você, você deseja hoje honrar a Deus através daquilo que você come, através daquilo que você bebe. Você entende e entendeu hoje através desse estudo que o corpo não é seu e que você não vive ele da maneira que você quer. Você precisa viver ele da maneira que Deus deixou. Primeiro, porque o corpo não pertence a você, né? 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 19 a 20, diz que se a gente destrói esse templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus também irá nos destruir, né? Então precisamos cuidar bem dele. Então você entende, você deseja a partir de hoje viver uma vida mais saudável, você deseja a partir de hoje seguir as orientações que Deus deixou na sua palavra. Se isso é o seu desejo, então deixa aqui embaixo, hashtag eu me comprometo a viver uma vida de glorificação para Deus. E amanhã nós vamos estudar mais um tema da palavra de Deus. E o estudo de amanhã, olha que coisa interessante, isso não é meu, será o estudo de amanhã. O estudo da manhã, o tema será isso não é meu. Eu espero você amanhã para que a gente possa estudar mais a palavra de Deus em nome de Jesus. Fique com Deus. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. E vamos bater a meta desse canal, que é chegar a 1000 inscritos. Vamos lá, eu conto com a tua presença aí, eu conto com as tuas visualizações, eu conto com a tua aí, o teu respeito por esse canal. Compartilhe esse vídeo aí e diga aí embaixo, deixa no comentário aí, hashtag eu me comprometo a viver uma vida de comprometimento com Deus. Deixa aí o que você está achando desse canal, desse conteúdo. Um abraço, até mais, fique com Deus. My trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.